O que é depressão? Qual o seu peso na atualidade? Quais os principais sinais e sintomas de uma depressão? O que fazer perante a suspeita de uma depressão? Olá, meu nome é Joana Senra e sou psicóloga clínica. A depressão é um dos problemas psicológicos mais comuns e uma das problemáticas com que mais trabalhamos em psicoterapia. No entanto, para muitas pessoas é algo desconhecido e difícil de compreender. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão afeta 4,4% da população mundial e é a principal causa de incapacidade para a atividade produtiva, ou seja, o principal motivo pelo qual as pessoas deixam de trabalhar ou estudar, metem baixa por doença. A depressão é ainda a doença responsável pela maior parte das mortes por suicídio, que atualmente é a segunda principal causa de morte na juventude, ou seja, entre os 15 e os 29 anos. Em Portugal, a depressão afeta a cada ano 7,9% da população, sendo que 1/3 destes casos são considerados graves. Tem uma maior incidência nas mulheres e acima dos 55 anos. A depressão caracteriza-se por uma tristeza generalizada, maior do que a tristeza que todos nós sentimos de vez em quando. No caso da depressão, temos uma tristeza consistente que se mantém quase todo o dia, quase todos os dias ao longo de várias semanas. Podemos ver a pessoa calada, chorosa, mas às vezes esta tristeza pode se manifestar sob a forma de irritabilidade, a pessoa andar zangada, revoltada, mal disposta. Para além desta alteração no humor, é uma característica muito marcada na depressão, também a perda de interesse e prazer nas atividades que normalmente a pessoa gosta. Portanto, a pessoa fica sem vontade de fazer quase tudo deixa de ter graça e de ser agradável para a pessoa. Fica sem vontade de trabalhar, de estudar, mas também de estar com os amigos, de fazer os seus passatempos, as suas atividades de lazer. A pessoa, quando está deprimida, tem tendência a ver tudo de uma forma negativa, a ter uma visão negativa de si mesma, uma autoestima diminuída, mas também uma visão negativa dos outros, do mundo e do futuro. É uma característica típica da depressão, a pessoa ter dificuldade em fazer projetos, em sonhar, em fazer planos. Também é típico na depressão vermos uma perda de energia, uma sensação de cansaço e de custar muito para fazer qualquer coisa. A alteração do sono e do apetite é também notória na depressão e temos casos em que a pessoa fica com insónia, ou seja, dificuldade em adormecer, ou acordar várias vezes durante a noite, ou acordar demasiado cedo de manhã e não conseguir voltar a adormecer. Mas temos também o contrário, a pessoa que fica com excesso de sono e passa praticamente todo o dia a dormir. Temos também alterações do apetite, que também podem consistir em falta de apetite ou em excesso de apetite e excesso de ingestão alimentar. Nas situações mais graves, temos os pensamentos acerca da morte, pensar que a vida não vale a pena, a ideação suicida, pensar na ideia de se suicidar e às vezes até fazer planos para o fazer. A depressão pode variar muito na sua gravidade. Temos situações em que temos realmente esta tristeza, este desânimo, mas a pessoa faz a sua vida, consegue funcionar, ir trabalhar ou ir às aulas e cumprir as suas tarefas. E depois temos situações mais graves em que a pessoa realmente deixa de ir trabalhar, deixa de ir às aulas, deixa até de ter energia para tomar banho, vestir-se, fazer as suas tarefas básicas do dia-a-dia. E nos casos mais graves temos então realmente o risco de suicídio, que é aqui o desfecho mais grave e mais preocupante nos casos da depressão. A depressão varia também na sua duração. Podemos ter episódios mais curtos e mais pontuais na vida da pessoa, em que a depressão fica ultrapassada por completo. Temos situações em que há episódios recorrentes, em que a pessoa volta a ter uma recaída mais tarde da depressão, e temos ainda situações em que a depressão pode ser crónica e se a pessoa precisar de tratamento ao longo de toda a vida.
Para além da depressão maior, aquela que nós ouvimos falar com mais frequência, existem outras perturbações depressivas, como é o caso da distimia, em que os sintomas são menos intensos, menos graves, mas têm tendência a manter-se ao longo de muito tempo, normalmente anos. E depois temos as perturbações bipolares, em que a pessoa passa por episódios depressivos, mas também outros episódios em que fica especialmente eufórica, com tendência até para cometer alguns excessos e algumas coisas que podem trazer algumas consequências negativas. A depressão afeta pessoas de todas as idades e estratos sociais, mas estão em maior risco pessoas que estão mais vulneráveis por algum motivo. Por exemplo, em situação de pobreza, em situação de desemprego, pessoas que sofreram alguma perda, seja uma perda por falecimento de um ente querido, seja por final de uma relação amorosa, ou seja, uma perda mesmo de capacidade física, por exemplo, por doença, por acidente ou pelo próprio envelhecimento. Há ainda um risco acrescido em casos de abuso de substâncias ou de álcool. Por que é que ocorre uma depressão? Várias causas têm vindo a ser apontadas como possíveis explicações. Por um lado, temos os fatores genéticos. Parece haver uma maior tendência para sofrer de depressão quando temos algum familiar que também sofreu já de depressão, o que nos faz pensar então que pode haver aqui algum fator de predisposição genética. Depois temos as alterações biológicas que se verificam no nosso cérebro. Quando temos uma situação de depressão, há uma desregulação nos neurotransmissores, nas substâncias que atuam no nosso cérebro, sobretudo ao nível da serotonina e da norepinefrina. Claro que esta desregulação não significa necessariamente que seja uma causa da depressão. E o que parece acontecer é que tanto há situações em que temos esta desregulação da química do nosso cérebro e isso faz-nos sentir deprimidos, enquanto há outras situações em que estamos deprimidos e isso causa esta desregulação no nosso cérebro. Portanto, tanto pode ser uma causa como simplesmente um efeito, uma manifestação a nível biológico do que é a depressão. Depois temos fatores de vulnerabilidade psicológica, aspectos do desenvolvimento da pessoa, da sua história de vida, aspectos da personalidade da pessoa ou ao nível dos recursos pessoais que podem deixar a pessoa numa situação de maior fragilidade e com maior risco para poder vir a sofrer de uma depressão. E finalmente temos uma série de acontecimentos que podem precipitar o desenvolvimento de uma depressão. Acontecimentos de vida, como vimos anteriormente, por exemplo, perdas, situações de fragilidade socioeconómica, etc. O que parece então é que podemos ter aqui uma série de fatores que podem criar um maior risco de depressão e muitas vezes nenhum deles por si só é suficiente para que haja uma depressão, mas quando se acumula, por exemplo, já temos uma maior fragilidade por uma tendência genética ou por fatores do desenvolvimento e depois temos um acontecimento de vida mais difícil que vai desequilibrar então a pessoa e vai surgir a depressão. O que fazer perante uma depressão? Segundo a Organização Mundial de Saúde e segundo a DGS, o primeiro passo é fazer uma avaliação psicológica e tratar com psicoterapia. A partir daí, pode ser necessário ou não um segundo passo de tratamento farmacológico com antidepressivos. Ou seja, perante a suspeita da depressão, a primeira coisa a fazer é recorrer ao médico de família ou a um psicólogo, que vão aí fazer a avaliação e, se necessário, vão recomendar a consulta com um psiquiatra para fazer então a medicação, se for o caso. O que não devemos fazer é ignorar ou desvalorizar, ficar à espera que passe sozinho, mas sim devemos procurar tratamento. Se a pessoa com depressão ou com uma suspeita de depressão é alguém próximo de nós, o que é que podemos fazer? Em primeiro lugar, devemos compreender que se trata de uma doença e não de algo que a pessoa pode facilmente ultrapassar se quiser. Não pressionar a pessoa, não culpar a pessoa pela forma como está,
oferecer apoio e recomendar a procura de tratamento de ajuda especializada. E por hoje é tudo. Espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, qualquer questão sobre este tema, estejam à vontade, deixem uma questão, deixem um comentário, eu terei todo o gosto em responder. Adeus e até breve!